Fala galera, beleza? Atualmente o meu setup consiste em dois monitores 4K, um MacBook e um Mac Mini. E então já fazia algum tempo que eu estava atrás de um KVM que pudesse atender essa demanda. Aí procurando no AliExpress eu acabei encontrando essa marca aqui. Ele é um KVM que suporta até 4 computadores e tem saída para dois monitores 4K 60 Hz. Dentro da caixa, além do KVM, vem também o controle remoto, o cabo de energia. É interessante que no anúncio você consegue escolher qual o tipo de ponta do cabo de energia. Aqui o cabo da extensão do infravermelho e aqui os 4 cabos que vêm acompanhando ele. Uma das pontas é um USB do tipo C, que é no caso a ponta que eu conecto aqui. E a outra ponta, ela pode ser tanto do tipo C, quanto usando o adaptador para virar do tipo A. E vem também o manual de instalação, as informações sobre o produto e a instalação do software. Começando aqui pela parte de trás, ele tem as 4 entradas para 4 computadores diferentes. Essas entradas são do tipo C, duas entradas do tipo A para conectar os periféricos. Aqui ele representa com o mouse e o teclado, mas não necessariamente precisa ser mouse e teclado. E aqui ele tem as saídas para os dois HDMIs e os dois DisplayPorts. Você não consegue fazer o output dos 4 saídas ao mesmo tempo. Precisa ser o HDMI ou o DisplayPort. E ele tem uma entrada para cabo de rede. Aqui o botão de ligar e desligar e a conexão da fonte. O material dele é feito de metal. E aqui na frente nós temos 3 entradas USB do tipo A. Temos uma entrada do tipo C para transferência de dados. Os botões de conexão de cada um dos 4 computadores. Uma entrada para headset. Uma entrada para fone de ouvido ou uma entrada para microfone separados. Aqui tem o receptor do infravermelho e aqui é a entrada para a extensão do receptor de infravermelho. No papel parece exatamente o que eu precisava, porém ele tem alguns detalhes não tão convencionais para um KVM. Ele não funciona através de hardware, ele funciona através de software. Então isso acaba conseguindo burlar a limitação de quantidade de monitores que o MacBook tem. E eu vou avaliar tudo isso no vídeo agora. Bom, então como eu mencionei, o meu problema que eu tentava solucionar é que eu tenho 2 monitores 4K e eu queria conectar eles ao meu MacBook e ao Mac Mini sem com que eu ficasse precisando trocar de cabos toda hora. O grande problema disso é que a grande maioria dos KVMs que se encontram por aí, eles não são preparados para funcionar com a extensão de tela no Mac. Ou seja, você vai ter 2 telas mostrando exatamente o mesmo conteúdo. E aí depois de procurar bastante no AliExpress, eu acabei encontrando esse aqui. Eu vou ligar o computador 1, ligar o computador 2, ligo no Mac, aí eu ligo no Mac Mini, ligo o cabo de força, eu ligo o monitor 1, eu vou ligar pelo DisplayPort e o monitor 2 eu ligo pelo HDMI. Tanto faz se eu tivesse os 2 monitores com HDMI ou os 2 monitores com DisplayPort, ou cada um em uma das entradas. E assim está pronto o setup. Depois de ligar todos os cabos, você precisa fazer o download do software Display Link Manager, que é necessário para que ele consiga fazer a exibição das múltiplas telas no MacBook. Depois de instalado, o software fica aqui na bandeja, e daí você consegue ver os monitores, você consegue trocar o brilho de cada um deles e o contraste também. O que o software da Display Link faz é, ele cria 2 monitores virtuais, ele grava a imagem desses monitores, comprime essa imagem e depois envia para o KVM, e esse KVM exibe essa imagem nos monitores. E isso no final consegue me trazer uma imagem 4K 60 Hz no macOS. E aí com um toque no botão eu consigo trocar de máquina sem que eu precise trocar cabos e sem precisar fazer nenhuma outra alteração. Outra coisa interessante é que junto com
Os monitores também, se eu tiver conectado o teclado e mouse aqui, ele já faz a transferência para o outro computador, sem que eu precise ficar trocando eles de máquina. Esse software do Display Link, ele precisa estar instalado nas duas máquinas. Normalmente a troca de tela acontece bem rápido. E as janelas sempre aparecem no mesmo lugar onde elas estavam. Você consegue fazer a troca de telas pelo controle também. E aqui, usando a extensão do infravermelho, eu posso até deixar ele escondido usando o controle, deixando a mesa muito mais limpa. No geral, eu tenho me sentido bem satisfeito com o resultado que esse KVM me trouxe. Ele traz mais praticidade, eu consigo ficar com a mesa mais limpa. Agora os pontos negativos. O primeiro deles é que ele não carrega um Mac enquanto ele está conectado. Eu preciso ter um cabo adicional conectado no Mac na energia. Por ser um KVM controlado por software, ele ocupa uma porcentagem da memória e da CPU da sua máquina. As duas máquinas que eu tenho são um M4 Pro, e aqui ele ocupa entre 2 e 5% da CPU e em torno de 500 a 600 MB de memória. Outro porém é que a partir do momento que eu abro um jogo, é perceptível que ele começa a ficar mais lento, percebe um delay na movimentação do mouse. Então eu não recomendaria esse KVM em alguém que espera jogar usando ele. Mesmo um jogo mais simples da Apple Store, ele já começa a ficar mais lento. Por fim, o último ponto negativo é que se você desligar a máquina, na próxima vez que você ligar, você vai ter que digitar a senha às cegas, já que o software só inicia depois do login. Talvez uma solução para isso seria manter a máquina sempre ligada. Esse KVM consegue ser uma boa alternativa para quem tem múltiplos computadores com macOS e precisa trocar entre eles diversas vezes durante o dia. As funcionalidades que ele oferece, quase nenhum KVM oferece, ou se oferece, o valor é 2 ou 3 vezes maior do que o desse dispositivo. A única razão pela qual eu não recomendo é se você joga bastante, porque devido ao software do KVM, ele acaba deixando um lag no mouse e isso torna inadequado para a jogatina. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Deixem o like e comentem aí se vocês têm alguma dúvida ou gostariam que eu mostrasse algum outro aspecto desse KVM. Valeu!